paz do Senhor, meninas. Vamos ler a palavra de Deus, aproveitar que vocês estão de pé. Não. Vocês sentaram, gente? Eu estava tentando. Vamos ler a palavra de pé, gente. 1 Reis, capítulo 19. Eu tenho quanto tempo, pastora? Não é que eu boto o despertador, gente, que a gente fala muito. Família Alves é desse jeito, então é melhor botar o despertador. Peraí. Tô botando aqui para eu ter noção, senão eu me perco. Pastor Renato não está aqui hoje para dar o amém dele? Amém. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Então ele se deitou debaixo do pé de zimbro e dormiu. Enquanto dormia, o anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: levanta-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tens pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, Monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que faz aqui, Elias? Até aqui. Gente, assim, quando eu falo, as pessoas não acreditam. Mas a gente sempre fica nervosa. Podem se sentar. Em nome de Jesus, pastora. As pessoas não acreditam que ainda há um nervosismo quando estamos aqui, porque não é questão de estarmos nervosos, mas é o temor à palavra de Deus. Mas hoje, o negócio está muito, muito, muito complicado. Então, antes de nós entrarmos de fato na palavra, vamos orar novamente? Deus, em nome de Jesus, Pai, diante de Ti, Senhor, nós clamamos, Pai, pelo Teu sangue sobre nós. Pai, a pastora já explicou aqui, Senhor, o motivo pelo qual nós escolhemos a cor vermelha. Deus, e Tu sabes, Senhor, porque o Senhor sempre sabe, olha, Senhor, na frente, além do que nós podemos ver. Deus, e o Senhor sabia, Pai, que este dia seria um dia de libertação. Pai, para nós conseguirmos, ó Pai, nos libertar, nós precisamos ser remidas, Senhor, pelo Teu sangue novamente. Pai, eu clamo, Pai, porque existe, Pai, uma atmosfera espiritual aqui pesada neste lugar. Nós sabemos que o Teu Espírito está aqui, que a Tua presença está aqui. Mas, Deus, aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor, vai, Senhor, abalar estruturas na vida dessas mulheres. Pai, aquilo que eu estou sentindo, Pai, eu repreendo, Deus. Eu repreendo todo o mal. Pai, todo sentimento de intimidação, de temor. Pai, toda sensação, Senhor, de mal-estar, Pai. Não só na minha vida, mas na vida de cada mulher aqui neste templo. Deus, nós repreendemos pelo poder que há no Teu sangue, Pai. Então, Deus, cobre-nos mais uma vez com o Teu sangue. E, Senhor, nos guarda, Senhor. Protege, Senhor, as nossas vidas, as nossas mentes neste lugar. Nos torna, Senhor, cativos aquilo que o Senhor quer falar. Não é o que eu quero, Deus, é o que Tu queres falar, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Orar relaxa, né, gente? A gente leu 1 Reis, capítulo 19, e o tema do culto é mulheres com espadas. Quando o Senhor me deu essa palavra, já tem uns 2 meses, 3 meses, não sei, eu estava sentada bem ali, num culto de domingo. E o Senhor me deu a palavra, eu anotei e eu fiquei, tudo a ver com o tema, Deus. Elias na caverna. E aí eu deixei a palavra para Deus trabalhar, né? Porque eu não estava conseguindo. Eu comprei um livro, gente, eu comprei um livro.
sobre as mulheres da Bíblia. Eu falei, culto de mulheres, né? Vamos falar sobre uma mulher. Vamos trazer uma referência feminina. Li o livro até a metade. Deus falou, você não vai achar nenhuma mulher aqui que eu queira usar para falar nesse culto. Então, eu nem li mais o livro, parei na metade. E o Senhor me trouxe novamente para 1 Reis, capítulo 19. Falei, amém, Deus. Então, seja feita a tua vontade. E antes de nós entrarmos de fato naquilo que o Senhor quer falar, esse momento aqui que nós lemos é quando Elias, ele foge. Elias, ele acaba de sair do Monte Carmelo, onde ele viveu uma experiência sobrenatural com Deus. E logo depois ele recebe ameaças de Jezabel, que era a rainha de Israel naquele tempo, que ela iria persegui-lo e matá-lo, devido a tudo aquilo que aconteceu no Monte Carmelo, com os profetas de Baal. E nesse contexto, nós sabemos que o rei Acabe e a rainha Jezabel, eles eram casados, reis de Israel, só que Acabe era um rei que virou as costas para Deus. Acabe era um rei que estava contrariando tudo aquilo que a palavra de Deus dizia. E ainda, por cima, ele se casou com Jezabel, que era uma mulher de outra cultura, de outra religião, por uma questão política. Mas o casamento ele nunca é apenas uma união, o casamento é uma aliança espiritual. E aí sobre Israel pairou uma atmosfera de apostasia. E Elias ele combatia a apostasia. Elias ele falava contra todas as coisas que o rei Acabe e a sua mulher estavam fazendo em Israel. Eles eram perversos. Eles passaram a igualar Baal a Deus. Eles colocaram no mesmo nível. E o Senhor não aceita comparação. O Senhor não aceita que ninguém esteja no mesmo lugar do que Ele, porque só Ele é Deus. E por causa da postura de Elias, de cumprir aquilo para o qual ele foi chamado, que era falar o que Deus desejava para Israel e combater tudo aquilo que estava acontecendo, ele estava sendo perseguido por essa mulher. E eu falei, Deus, mas por que Elias, um homem, nessa situação, o que eu vou falar sobre espada? E aí o Senhor me trouxe o significado do nome de Elias, que eu não iria falar, mas Deus falou, fala. Porque o significado do nome dele diz, Jeová é o meu Deus. E o Senhor, ele falava todo o tempo no meu coração, o mesmo Deus que fez aquilo na vida de Elias, o mesmo Deus que estava na vida de Elias, o mesmo Deus que tirou Elias do deserto, que tirou Elias da caverna, é o mesmo Deus que está se manifestando nessa noite. É o mesmo Deus que está aqui falando com você. Deus diz a você nessa noite, eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus de Elias, o Deus da sua vida. E tudo aquilo que eu fiz na vida de Elias e tudo aquilo que eu derramei sobre ele, dos lugares de onde eu o tirei, eu tenho o poder de fazer o mesmo com você. E quando nós falamos sobre espadas, é muito importante que nós tenhamos em mente, porque mulheres com espadas é um tema que nos anima. A mulher fica animada, né? Espada, uau, a pastora trouxe uma espada aqui, ó. Mas o que nós precisamos entender é que é muito mais sério daquilo que nós achamos que significa. Mulheres com espadas, que significa a palavra de Deus, nós nunca poderemos tomar posse das nossas espadas enquanto nós estivermos em cavernas. Elias, ele entrou numa caverna e é da mesma forma que o Senhor comunicou ao meu coração que existem mulheres aqui em cavernas. E neste lugar você nunca poderá utilizar a espada que está com você. Porque independente da escuridão onde nós nos encontramos, dos lugares mais profundos onde nós podemos cair, as armaduras de Deus, elas permanecem liberadas sobre nós. Mas nós precisamos querer utilizá-las. Mas na caverna, a espada que o Senhor está liberando novamente para mim e para a tua vida nesta noite, ela não terá funcionalidade
eternidade enquanto você não decidir sair deste lugar. Deus está diante da sua caverna nessa noite. E a mesma pergunta que ele fez para Elias, ele faz para a sua vida. O que fazes aí, mulher? O que fazes aí nesta caverna a qual eu não direcionei que você entrasse? Por que estás neste lugar escuro? Por que estás neste lugar solitário? Por que estás neste lugar depressivo? E eu tive muita dificuldade de conseguir organizar o que o Senhor queria falar comigo, porque quando eu preparo uma mensagem, eu geralmente faço início, meio e fim, desenvolvimento. E eu estava com uma dificuldade tremenda. E o Senhor me dirigiu a fazer as etapas de Elias na caverna. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender como Elias estava para ele ter se permitido entrar naquela caverna. Porque um homem que acaba de viver o que Elias tinha vivido no Monte Carmelo, algo muito obscuro aconteceu com ele para ele se permitir ir para esse lugar. Elias tinha acabado de viver um dos momentos mais marcantes da sua vida. E eu digo, um dos momentos mais marcantes que nós vemos na Bíblia. Tudo aquilo que aconteceu, o fogo que desceu do céu e consumiu o altar no Monte Carmelo. E mesmo assim, depois de ter vivido todo aquele momento sobrenatural, depois de ter sido usado como um instrumento poderoso nas mãos de Deus, diante de 400 profetas, Elias, ele permitiu se deixar levar pela depressão. Elias, ele tinha o sentimento de que ele viveu o sobrenatural, mas não tinha mais nada para ele viver. E o Senhor me trouxe à memória alguns momentos da minha vida. Alguns momentos que eu tenho vivido até, digamos, há 2 meses atrás. Momentos esses onde o Senhor, ele nos usa, onde nós nos permitimos ser usadas por Deus em determinadas situações, em determinadas posições, em determinados lugares. E quando nós saímos daquele lugar e nós retornamos para a nossa casa, retornamos para a nossa vida, nós estamos em lugares de fracasso, nós estamos em lugares de prostração. Nós não sabemos como explicar, mas um sentimento de depressão entra na nossa mente e domina o nosso coração. Elias, ele caiu na frustração. Elias, ele estava com medo das ameaças de Jezabel. E o mais importante, que é o motivo principal de Elias ter se permitido entrar naquele lugar, e é o motivo pelo qual nós também nos permitimos entrar neste lugar. Nós esquecemos de quem nós somos em Deus. Elias, naquele momento, ele se esquece de quem ele era para Deus. Ele se esquece do que o Senhor já tinha feito na sua vida, das promessas que o Senhor já tinha liberado ao seu respeito, das promessas que ainda iriam se cumprir. Ele se esquece por causa do medo, por causa do sentimento de frustração, de viver o ápice e depois não ver mais nada acontecer. É como muitas vezes eu me sentia, Senhor, o Senhor é só isso, eu só vou ser um instrumento. É só isso que o Senhor quer fazer conosco, nos usar em prol de outras vidas, mas e a minha vida, Deus? E a minha vida, e a minha casa, e os meus sonhos? Não tem nada para mim, só tem para as outras pessoas. Eu me permito, Deus, eu me permito ser usada por Ti, mas e a minha vida? Elias, ele estava exausto. Ele estava exausto porque, por ele combater aquele sistema, ele vivia em fuga. Ele vivia refugiado em lugares por causa da perseguição que havia contra ele. Ele estava cansado. Era como se ele tivesse chegado no topo, no Monte Carmelo, o ápice do que ele achava que ele poderia viver com Deus como profeta.
E depois ele recebe uma ameaça e ele fala: Deus, até quando? Até quando é isso que eu vou viver na minha vida? E o Senhor trouxe à minha memória Mateus 11, 28, para mim e para você. Vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados. Porque em mim vocês terão alívio. O Senhor está aqui nesta noite para trazer à tua memória: em mim existe alívio, filho. Comigo você consegue andar mais uma milha. Na minha presença você conseguirá chegar onde eu desejo que você chegue. E o Senhor falava ao meu coração que existiriam mulheres aqui que não queriam estar neste lugar de posicionamento, de força, diante das adversidades, pois elas não queriam guerrear. Elas não querem guerrear porque acreditam que quando elas estiverem nessa posição, as coisas irão piorar. As coisas irão ficar mais difíceis. E eu não vou enganar você, vai ficar mais difícil. A gente trabalha com verdades. Só que o medo não pode paralisar você. Porque aquilo que Deus tem reservado vai acontecer, independente do que possa se levantar. Nós somos mais que vencedores em Cristo e nada pode mudar isso. As guerras virão sim, de qualquer forma. Mas a diferença é que quando nós estamos posicionadas, quando nós escolhemos um lugar de força em meio às nossas fraquezas, nós somos imbatíveis. Porque se você não sabe, você querendo ou não, você já está num campo de batalha. Você aceitando ou não, você já está no meio de uma guerra. A diferença não é você achar ou não, a diferença é você estar preparada ou não. O que muda é como você se enxerga diante dessa batalha. Aqueles que não estão preparados, que fingem não enxergar onde estão, quem são, serão vencidos. E o Senhor nos chama essa noite para sermos essas mulheres, mulheres com espadas, espadas da palavra, espadas do Espírito, que usem a espada. Como a pastora falou, estamos com a espada aqui embanhada, mas nós precisamos tirar. Mas para nós conseguirmos usar, nós precisamos sair das nossas cavernas. E no versículo 4 nós vemos que Elias, ele pede a morte a Deus. O sentimento de depressão em Elias era tão profundo, de tristeza, de qualquer coisa que você possa denominar como sentimento ruim, fez com que Elias clamasse a Deus pela morte. E o Senhor falava ao meu coração: caverna é lugar de morte. Caverna não é lugar de vida, caverna não é lugar de filhas, caverna é lugar de morte. E Deus ouviu os pensamentos de Elias naquele dia. E Deus envia um anjo para acordar Elias. E eu não entendi, eu reli. Deus falou: olha, eu tentei animar Elias aqui. Quando eu envio o anjo, eu tento animar Elias. E eu faço da mesma forma com vocês. Quando eu enxergo que vocês estão nesses lugares depressivos, profundos, escuros, perdidas, eu tento animar vocês em meio ao escuro. Por mais que vocês não enxerguem, por mais que vocês não vejam, eu me manifesto. E Deus, ele é tão bom, tão misericordioso, porque eu entendo aqui nessa passagem que Deus, ele não leva Elias para a caverna. Deus não dá nenhum direcionamento a Elias para que ele pudesse ir para a caverna. Mas Deus, ele prepara Elias para a caverna.
O anjo, ele vem, o anjo anima Elias, o anjo traz comida para Elias e diz, olha, a sua caminhada vai ser longa. O Senhor direciona, mas o Senhor não encaminha ele para a caverna. Mas ele prepara Elias para suportar. E o Senhor prepara você para suportar as suas cavernas. Porque Ele nunca terá cavernas reservadas do nosso destino, mas Ele sabe, Ele conhece as nossas escolhas. E ainda assim, porque Ele nos ama, Ele nos prepara. Elias, ele vai por vontade própria. Ele poderia ali, no momento em que ele vê o anjo acordá-lo, e ele vê o pão, vê tudo preparado para ele. Elias era um profeta. Elias tinha completa noção do mundo espiritual. E ainda assim, Elias não consegue entender que Deus está falando com ele. Elias não percebe que o Senhor está se manifestando a ele, que o Senhor está cuidando dele. E ele escolhe ainda assim continuar e seguir para a caverna. E o Senhor falava ao meu coração, tudo são escolhas. A escolha de Elias nesse ponto da sua história foi ir para um lugar escuro e solitário. Mesmo que ele soubesse que Deus estava cuidando da vida dele. E dentro da questão escolhas, eu preciso abrir um grande parênteses aqui essa noite. Não tem nada a ver com a mensagem, mas o Senhor, Ele me acordou de madrugada e falou, fale isso às minhas filhas. O Senhor não me deixou dormir. Eu passei uma noite inteira acordada. O Senhor está dizendo para a tua vida nesta noite, mulher, pontue as suas escolhas. Aprenda a pontuar aquilo que você faz, aquilo que você escolhe, os lugares que você está, as pessoas que você carrega para a sua vida. Solteiras que estão aqui, parem de aceitar o que vem. Parem de se relacionar com o primeiro que aparece, pode ser um homem bom, gente. Mas às vezes eu vejo mulheres se relacionando porque todas estão se relacionando. Vamos casar porque todos estão casando. Mas o Senhor, Ele tem completo domínio sobre a sua vida e Ele precisa que quem faça as escolhas é você. O Senhor está dizendo, eu como Pai, como Deus, te dei livre arbítrio. Por que você está se tornando refém de vozes, de pessoas, de opiniões que estão ao seu redor? Solteiras que fazem listas e mandam para Deus do homem que querem. Confiem em Deus. Confiem em Deus porque Ele sabe aquilo que nós precisamos. E nem sempre o que nós precisamos é aquilo que nós queremos. E eu falo aqui por mim, porque eu tinha uma lista, né? Eterna. Gente, e chegou um momento que eu falei assim, gente, não é possível, esse homem não existe. Ou eu tô com algum problema, porque esse homem não aparece. Não vai aparecer, porque as nossas listas montam um homem perfeito. E nós não somos perfeitas. E no momento em que eu conheci o meu esposo, eu olhei e falei, nossa, tudo aquilo que eu coloquei na lista. Deus, só tinha altura. Porque eu pedi um homem alto, ok, Deus, valeu. Pedi um homem moreno, meu marido é loiro, de olhos azuis. Estava desviado na época que eu conheci. Falei, Deus, sangue de Jesus. Mas existe uma diferença quando nós confiamos em Deus. Quando colocamos Deus no primeiro lugar, quando colocamos Deus no controle. E eu sou uma pessoa que ainda preciso aprender muito sobre isso, mas eu coloquei Deus no controle naquele momento. Por mim, eu não queria. Mas eu confiei em Deus.
E quando nós confiamos em Deus, existem sementes que nós vamos colher. Porque não tem como, quando nós semeamos naquilo que o Senhor deseja, nós vamos colher. E hoje eu vejo algumas colheitas na minha vida por causa daqueles dias. Por causa daqueles dias em que eu abri mão da minha lista e eu confiei em Deus. Casamento, maternidade. Deus está falando para mim e para você. Antes de nós querermos desembainhar as nossas espadas no mundo espiritual, volte-se para a sua casa. Como está o seu casamento nesta noite? Como estão os seus filhos? Primeiro, volte-se para a sua casa. Não para ser aquilo que o seu marido espera que você seja. Não para ser aquilo que os seus filhos esperam que você seja, mas para ser aquilo que Deus deseja que você seja. Deus me mostrava e Deus não me deixava dormir. Mulheres amordaçadas, mulheres como se fossem manequins, porque querem ser aquilo que o marido quer, porque querem ser aquilo que os filhos acham que a mãe deles deve ser. Você é você. Eu não estou falando para você se voltar contra o seu marido. Não. Mas se posicione nessa noite. Pontue textos que você não pontuou lá atrás. Porque Deus te chama como filha. Deus não te criou para viver um casamento de tristeza. Deus não te criou para que você pudesse viver um relacionamento onde você fosse escrava das emoções, escrava das vontades do seu cônjuge. Pontue as suas escolhas. Onde começa o seu limite, termina o do outro. Alguns casamentos estão falindo por falta de pontuação. Não seja aquela que se cobra para ser quem o seu marido deseja que você seja, com o corpo que deseja, com a mente que deseja, com o PhD que deseja. Seja aquilo que Deus sonhou que você seja. Porque quando nós somos mulheres sábias, nós edificamos o nosso lar da forma como Deus nos criou. E o seu marido vai enxergar isso, porque isso vai até ele. Isso vai edificar ele. Se posicione nessa noite. O Senhor me mostrava muitas mulheres empoderadas. Empoderadas pela profissão, empoderadas pela vida financeira, empoderada pela beleza exterior. E muitos desses motivos era por causa das suas vidas. Esse empoderamento falso, fake, que nós tentamos mostrar para quem está de fora. Mas só Deus sabe como nós estamos dentro. E todos esses espíritos que o Senhor me mostrava são espíritos que estão desviando você do foco. Estão te levantando com poder, empoderadas, talvez para a sociedade, talvez para as suas amigas, talvez para o seu ambiente de trabalho, mas em Deus você está enfraquecida. Ser mulher não é um movimento, minha irmã. Ser mulher é uma missão. Nós não fomos chamadas para levantar bandeiras, nós fomos chamadas para gerar, nós fomos chamadas para edificar, nós fomos chamadas para amar como Deus nos ama. E o Senhor falava: mulheres com espadas curam, não ferem. Quando nós estamos com a espada de maneira equivocada, nós ferimos ao invés de curar. E é por isso que eu falo que você precisa se posicionar na sua casa.
Porque quando estamos neste lugar, com sabedoria, a nossa espada vai curar os nossos maridos. Ela vai curar os nossos filhos. Só que a caverna, ela nos paralisa. Você pode até tentar, muitas vezes nós tentamos de novo, e tentamos de novo, mas nós sempre retrocedemos, mas nós sempre voltamos para a caverna. Nós temos uma caverna de estimação eterna. Só que essa caverna não é uma caverna que o Senhor criou para você. É a caverna para onde o inimigo sempre te direciona. Eu via uma mão conduzindo as nossas vidas de maneira completamente sem sentido, quando nós não percebemos como estamos, quando nós não percebemos que estamos fazendo algo, mas nós estamos fazendo como se fôssemos robôs. Uma mão nos conduzia para a entrada de uma caverna. E é neste lugar que nós temos nos permitido ficar. E algumas mulheres acreditam, não, mas esse lugar é um lugar de refúgio. Este lugar é um lugar onde eu me guardo, onde eu me privo de ser mais ferida. É o lugar onde Deus trata comigo mentira do diabo. Mentira do diabo, porque o Senhor não nos chamou para a caverna. Assim como Deus chamou Davi para a caverna, para protegê-lo do rei Saul, Deus não nos chamou para essa caverna. Essa não é a ordem liberada para a sua vida nessa noite. Assim como o Senhor não levou Elias para aquele lugar, o Senhor não te leva para esse lugar. E o Senhor te convoca nessa noite, sai daí. Desperta nessa noite. Como você tem se olhado, como você tem se visto. Porque guerreira você já é, por mais que você ache que não. Soldado você já é, por mais que você ache que não. O que muda é o olhar que você tem para você mesma. Você pode ser um soldado, mas você não está guerreando e você só recebe golpes. Porque você tem armas, mas você não usa. Você tem armas, mas você não sabe usar. E o Senhor diz para a sua vida nessa noite, desperta, Elias. Desperta e sai deste lugar escuro. O meu espírito te conduz para fora deste lugar, mas você precisa se levantar. São escolhas. E em segundo lugar, o Senhor me levava a entender o que Elias fez naquela caverna. Depois de nós entendermos como ele estava para ter chegado naquele lugar, o que ele fez naquele lugar. Elias, ele não entende o sinal de Deus quando Deus envia o anjo. E o Senhor falava ao meu coração, Elias estava em um estágio de sono profundo. Sono profundo espiritual. E é o estágio que você se encontra nessa noite. Sono profundo, onde nós não percebemos o que está ao nosso redor. Não importa qual é a sua função no reino. Não importa quantos anos de crente você tenha. Não importa quantas vezes você já tenha lido a Bíblia. Você permanece em um estágio de sono profundo. E as experiências que Elias teve, todas as experiências que Elias viveu com Deus, não foram suficientes para livrarem ele daquela caverna. Elias, ele se permite intimidar. E era o que o Senhor falava, essas mulheres estão intimidadas, com medo. E brilhantemente a Lisa Bevere, ela fala uma frase no livro Mulheres com Espadas. Se você não leu, leia. Os ataques que sofremos têm mais a ver com quem seremos no futuro do que com quem nós somos no presente. E é exatamente isso. Você não precisa se intimidar. Porque o que você vai ser já está decretado. O que você vai ser, Deus já fez, já está consumado. Depende das suas escolhas chegar a este lugar de realização. Mas não cabe em
intimidação. Por mais que muitas vezes nós venhamos sim a sentir medo, insegurança, porque nós somos humanas, mas nós desembainhamos as nossas espadas e nós abrimos a palavra e liberamos tudo que está profetizado ao nosso respeito. Porque onde as minhas emoções não me levam, a palavra de Deus vai me levar. E ela vai levar você também. E as pressões de Elias conseguiram deixar ele inconstante no propósito. É como muitas mulheres estão vivendo aqui nessa noite. Inconstantes no propósito que Deus tem para as suas vidas. Só que Deus quer que você saiba que as pressões externas, elas são oportunidades para sermos transformadas. Não para sermos intimidadas. Nós fomos chamadas para sermos resultado de circunstâncias. Resultado. E o espírito de ânimo dobro está prevalecendo sobre a sua vida. Ele está dominando a sua mente. Só que pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há na palavra, na espada do Espírito, nós liberamos aqui nessa noite que todo espírito de ânimo dobre vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você precisa crer. Mas se você não conseguir crer, creia em mim, creia na minha fé, que Deus irá fazer o que está sendo liberado aqui nesta noite. Elias, ele vai se esconder, mas Deus me fez rir nessa parte. Porque Elias está cego, está em estado de sono, mas Elias ainda assim, ele se conduz para o Monte Sinai. Elias podia estar em qualquer caverna, mas Elias busca uma caverna no Monte Sinai. E não foi Elias na sua cegueira espiritual, no seu estágio de sono profundo. Foi o Espírito Santo de Deus que enviou ele para aquele lugar. Porque o Monte Horebe é o mesmo monte que o Monte Sinai. E como nós lemos no versículo, o significado do nome é Monte de Deus. E o Senhor falava ao meu coração, quando somos guerreiros, até quando tentamos nos esconder, nós vamos para a presença de Deus. Elias estava perdido, mas ainda assim, ele foi conduzido para a presença de Deus. No mesmo lugar onde Moisés recebeu a glória de Deus. Ele não tinha noção, ele chega, entra na caverna e dorme. Para você ver que ele não tinha ideia de onde ele estava. Mas o Espírito Santo conduziu Elias na sua cegueira para aquele lugar. E o Senhor te conduziu aqui nesta noite. Você não veio por acaso, o Senhor te conduziu aqui nesta noite para que você possa viver a mesma coisa que Elias viveu naquele monte. O sobrenatural de Deus. Glória, aleluia. Mesmo você tentando se esconder, você corre para a presença de Deus. E hoje é dia de encontro com esse Deus. Porque a atmosfera espiritual que nós estamos vivendo nessa noite é do Monte Sinai. Você veio aqui para ter um encontro com Deus, para sentir a manifestação do poder e do sobrenatural de Deus. Só recebendo a glória de Deus nós podemos subir de nível. E Deus faz o que com Elias? Toda vez que Deus ele tenta resgatar o nosso propósito, resgatar quem somos, o Senhor faz o quê? Deus ele relembra a nossa identidade. E lá no versículo 11, o Senhor fala a Elias: saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vento atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava ali. E depois do fogo, uma voz suave.
Um sussurro. Quando Elias ouviu e cobriu o rosto com a capa, saiu da caverna e ficou na entrada. E disse a voz: o que faz ali, Elias? O Senhor relembra a Elias com toda essa manifestação sobrenatural. Quem ele era? Traz à memória aquilo que trazia esperança para Elias. Esse que você é aqui, Elias, o homem que vê o meu poder, o homem que contempla o sobrenatural. Esse é você, meu filho. Por que você está aí? Por que você se permite ficar neste lugar, mulher? Deus está trazendo à tua memória quem você é. Em algum ponto no meio do caminho nós esquecemos que nós fomos sonhadas por Deus. Que a nossa vida faz parte de um projeto de Deus. E muitas mulheres aqui estão esperando o amor de Deus encontrá-las. Mas o Senhor está dizendo: ei, eu já te encontrei. Assim como ele já havia encontrado Elias, ele já te encontrou. Mas ainda assim, por sua infinita graça, o Senhor chegou até a caverna de Elias. E o Senhor chega na porta da tua caverna nessa noite e pergunta: o que fazes aí, filha? Eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. E Deus manda a gente tirar essas roupas que nós vestimos de coisas que pensam ao nosso respeito, de coisas que falam que nós devemos ser e nós não somos. Deus manda Elias sair porque ainda existia vida, ainda existia propósito. E Deus fala para você: ainda existe propósito. Você está pedindo a morte como Elias pediu naquele deserto, mas Deus está dizendo: ainda existe vida. O fôlego que eu soprei sobre as tuas narinas não cessou. O meu propósito também não cessou, filha. Tire essa roupa e revista-se das minhas armaduras nessa noite. Se prepare para a batalha, porque elas continuarão vindo. Mas em mim, com as minhas armaduras, você será mais do que vencedora. Você sairá desse estado de depressão, de dependência emocional das pessoas, da opinião dos outros. Só que demanda maturidade sairmos dessa caverna. E o Senhor está te responsabilizando nessa noite. Ele te responsabiliza pelos próximos capítulos da sua vida. Porque apesar de existir uma história para mim e para você, no meio existem as nossas escolhas. Qual é a sua escolha nessa noite? Você não está só. Por mais que você se lamure para Deus e fale: Deus, tudo isso aqui está acontecendo. Por quê? Da mesma forma que Elias fala para Deus e se lamuria lá com todas as coisas que estavam acontecendo com ele. Nesse momento eu vejo Deus, o Deus de poder, de força, que ignora todas as lamúrias de Elias e fala: sai! Não é hora de tristeza, não é hora de chorar, não é hora de se lamentar pelo que não deu certo, Elias. Vai dar certo. Deus não responde os questionamentos de Elias, Deus manda Elias sair. Versículo 19. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Deus não perde tempo explicando tudo o que aconteceu. Deus não perde tempo justificando, assim como Ele não faz comigo e com você. Deus não deve nada para ninguém. E ainda existiam muitas coisas a serem feitas. Então Deus fala para Elias: volta para trás. Volta para o Monte Carmelo, de onde você não deveria ter saído, Elias. Volta, porque ainda existem propósitos a se cumprirem na sua vida. E eu não abro mão de você.
Nós não devemos viver pela violência ou pelo empoderamento que essa espada remete. Nós devemos viver pelo poder que há em Deus através dessa espada. E Elias, ele tinha a sua espada, mas ele não estava usando, então Deus manda: volta para o Carmelo. Cadê a sua espada, mulher? Cadê a sua espada nessa noite? Como está? Qual o estado da sua espada? Em quantas circunstâncias você não tem usado ou tem usado erradamente? Quantos golpes você tomou por não se proteger com a espada? E quando nós desembainhamos essa espada, não tem como, o inimigo foge. O inimigo foge porque ele sabe que o poder é em nome de Jesus. Não é sobre nós, é sobre o que Deus libera através de nós. E no versículo 19, Elias, ele reage. Diante daquilo que Deus faz com ele naquele monte, Elias sai da caverna. Elias sai. E quando ele sai, o inimigo foge. Nós não vemos mais nenhum versículo falando que Elias se sentiu triste, que Elias estava em dúvida, que Elias sentiu medo. Elias segue o seu caminho e confia em Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas, mulheres? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você precisa crer nessa verdade. Deus está contigo. Vamos ficar de pé? O quão distante estamos de quem fomos criadas para ser. E Deus dizia ao meu coração que essas cavernas, elas não nos limitam quando nós ainda assim confiamos nele. Quando nós depositamos a nossa confiança no que Deus pode fazer, as cavernas não irão tirar as nossas forças. Elas não irão nos limitar. Elas estão nos temperando para a guerra. Só que nós estamos desgovernadas com as nossas vidas. Nós não estamos dando conta das nossas próprias vidas, das nossas próprias emoções, das nossas próprias famílias, dos próprios propósitos que Deus tem sobre nós. Nós não estamos preparadas. O Senhor libera sobre a sua vida nessa noite governo. Governo sobre as suas emoções, governo sobre as suas vidas, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua profissão. Volta para o Carmelo, mulher. Volta para o Carmelo, porque o Carmelo é campo fértil. O Carmelo era a moradia de Elias. No Carmelo era um terreno fértil para muitas plantações. Ainda é até hoje. E o que o Senhor falava sobre o Carmelo é que lá naquele campo fértil, as nossas armaduras serão nutridas. Volta para este lugar nessa noite. Porque Deus é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Você precisa ser nutrida neste lugar da presença, da fertilidade do Espírito Santo, para que as suas armas funcionem. Saia da caverna nessa noite. Saia da caverna, saia do Monte Horebe, onde Deus se manifestou, onde Deus falou, onde Deus liberou uma palavra, e volta. Volta porque lá a espada te espera. Volta porque lá a espada está esperando você para ser essa mulher, mulheres com espadas em Deus, mulheres empoderadas pelo Espírito. Se Deus falou com você nessa noite, eu te convido para vir aqui na frente, para receber essa unção, para receber de Deus a força para sair deste lugar, a força para sair dessa caverna, porque aí você não viverá os sonhos de Deus.
Deus te convida neste lugar, nessa noite. Vamos adorar a Deus. Eu te convido, lance fora da vergonha. Lance mão da vergonha, porque o que Deus tem para você é para hoje. Não é para amanhã, é para hoje. Essa montanha se mover, mas te conheço e eu sei, em teu nome há poder. Ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré, mas sei que grande é o
na mente, toda resistência na mente. Toda resistência na mente para receber a palavra que foi liberada nessa noite. Em nome de Jesus. Coloca a sua mão na mente e começa a liberar a palavra agora para soltar a sua mente. Toda fortaleza erguida na mente. Toda fortaleza erguida na mente. Toda falta de entendimento daquilo que Deus está fazendo nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declara agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existem mulheres que precisam vir aqui à frente. Existem mulheres que precisam vir aqui à frente. E a oportunidade ela vai ficar aberta. Aleluia. Adora. Adora. Se Deus falou, irá cumprir. Se Deus falou, irá cumprir. Se Deus seja levada cativamente de Cristo. Toda mente aqui seja levada cativamente de Cristo. Há poder no nome de Jesus. Tudo aquilo que quer te deixar nessa caverna, nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Pai está agindo. Para liberar aqui, gente, eu só queria chamar agora a equipe do MGV. Vamos, gente. Aqui pra frente. Pode ser no altar também, a pastora que manda. Eu só vou liberar a pastora que entrega. Que ora por vocês. Toda a equipe do Mulheres Gerando Vidas. Todas vocês, que vocês possam agora levar o pensamento de vocês cativos a Deus. Porque Deus, Ele quer nesta noite não só liberar mulheres de cavernas, mulheres também da equipe de cavernas. Mas o Senhor também está liberando uma autoridade sobre essa equipe. Deus está liberando uma nova autoridade, um novo nível. E eu não poderia terminar essa mensagem sem falar isso para vocês. Porque quando Elias ele sai da caverna e ele cumpre, ele acredita no propósito de Deus para sua vida, ele segue, ele encontra Eliseu, que seria o seu sucessor. E Eliseu ele fica com a capa de Elias, que representa a autoridade espiritual. E o Senhor mandava eu dizer para cada uma dessas mulheres que o Senhor está liberando essa mesma capa sobre cada uma de vocês. A capa da autoridade
ministério. É um novo nível para essa equipe que muitas vezes se acha pequena, que muitas vezes acredita que não pode, que não conseguirá. Mas o Senhor está levantando mulheres aqui com capas de Elias, capas revestidas da unção, do direcionamento de Deus. É um novo tempo para a vida de vocês. Receba, somente creia. Somente creia. Independente dos seus questionamentos para o Senhor. Creia tão somente. Aleluia.